Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Com alegria estamos aqui, mais um sábado abençoado por Deus. Quem vos fala é Daura Alves. Vamos iniciar o programa, que é a realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Se você não conhece a nossa instituição, vá fazer uma visita a uma das nossas reuniões públicas que acontece às segundas e quintas-feiras às 20 horas. Temos também o trabalho de evangelização todo domingo às 9h30. Nessa tarde, nós trouxemos aqui o tema Onde está o vosso tesouro? Que Jesus possa nos intuir, nos abençoar e que possamos aprender muito na tarde de hoje. Já paramos para pensar aonde está o vosso tesouro? Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, estará ali também o vosso coração. Por que será, que Jesus disse que aonde nós depositarmos o valor desse tesouro, teremos também o vosso coração presente? Sabemos o que são esses tesouros? Desde a infância até em desenhos animados, nós vemos aquele baú repleto de tesouros, joias, temos os filmes em busca do tesouro perdido e etc. Tesouros são materiais preciosos, valiosos, joias, pedras, metais nobres, como ouro, prata, bronze, diamantes, dinheiro. Então, o tesouro é esse valor de coisas que atribuímos ser preciosas, valorosas. Mas temos também outro tipo de tesouro. Por exemplo, nós temos o tesouro, que é o órgão da Receita Federal, que guarda nosso dinheiro. Temos o Tesouro Nacional, o Tesouro da Fazenda, Aquelas pessoas sem herdeiros, tudo fica para o tesouro. Então, pegam, se apossam dos bens daquela pessoa que não tem para quem deixar seu patrimônio. Após sua morte, é confiscado pelo tesouro. Então, nós temos também o Tesouro Direto, que também é um outro órgão que diz que tem a rentabilidade financeira, que você deposita, um dinheiro, você passa a depositar um dinheiro para ter uma rentabilidade financeira, esse tesouro direto. Então, nós temos vários tipos de tesouro, Mas, na verdade, tesouro é o valor estimado como precioso que nós damos a alguma coisa ou a alguém. Nós vamos recordar que tem um programa chamado Chaves e a personagem Dona Florinda, ela se refere ao seu filho chamado Kiko como meu tesouro. E ainda fala com ele: vem, tesouro, não se misture com essa gentalha. E aí ele repete: gentalha, gentalha. Então, esse ato de entesourar uma pessoa pode ser um tesouro? Pode. É certo? Não. Existem riscos, altos em referência a isso, porque quando nós passamos a endeusar alguém, a colocar a pessoa como um tesouro nosso, nós estamos estimando um alto valor à pessoa. E quando essa pessoa parte ou vai para um outro lugar, ou a não vemos mais, ou ela nos decepciona, nós começamos a ter uma condição de frustração maior. Por exemplo, quando nós passamos a viver pelo outro, por ele ser esse tesouro, nós também o culpamos por adiar, às vezes, sonhos, planos, porque nós deixamos um pouco a nossa existência de lado para viver para o outro. E isso é muito perigoso. Aliás, todos os excessos, tudo que nós colocamos
muita ênfase, muita coisa que às vezes não é positivo. Por mais que a intenção seja boa, porque uma mãe, por exemplo, ama seu filho. Para uma mãe, o filho é o maior tesouro, sempre vai ser. É aquela joia rara, né? Preciosa, que se você pudesse, você fazia tudo, você dava vida para que ele nunca sofresse, nunca se decepcionasse, nunca tivesse dor. Mas nós sabemos que tudo na vida, todo ser humano passa, as fragilidades, os tombos, os riscos, as quedas, e nós cometemos erros, nos equivocamos, mas cometemos acertos também e nos felicitamos. Mas todo esse processo, ele vai lapidando, né? Nós vamos sendo refeitos, vamos reparando, vamos corrigindo, vamos aprendendo com os erros e com os acertos que nós vamos passando diante das aprendizagens constantes que a vida vai nos proporcionando na vida de relação social, familiar, né, trabalhista, em meio à sociedade, nós vamos ter vários momentos de lutas, de vitórias, talvez de fracassos, de quedas, de não tanto sucesso, mas é tudo isso que vai nos ajudando, vai nos aprimorando enquanto ser humano e vai nos ajudando o quê? A nos corrigir, a nos melhorar, a alcançar uma moralidade maior, um crescimento espiritual maior. E todo ser humano vai aprendendo com os próprios erros e também com os erros dos nossos semelhantes, aos quais vamos visualizando. Muitas das vezes nós somos muito críticos, outras horas nós julgamos, e não é certo, mas ainda nesse mundo de provas e expiações, nós estamos errando menos do que ontem, mas ainda estamos errando, ainda estamos nos equivocando, mas também nos depurando, aprendendo. Agora, Jesus disse que aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas o que é o coração? Coração é um órgão e sede dos sentimentos. Ele muitas das vezes é representado, né? Com o amor que você nutre por alguém. Nós vamos recordar as inúmeras vezes que desenhamos um ou vários corações por gostar de alguém ou de alguma coisa. Hoje nós estamos na era digital. As mensagens, elas vão repletas de coraçõezinhos. As pessoas às vezes nem digitam a mensagem, a palavra em si. Ela coloca um coração e já significa que ela amou aquela ideia, aquela mensagem, aquele desenho, aquela foto, não é? Na adolescência, nós utilizávamos até as iniciais do nome de alguém com o nosso, não é? Dentro de um coração. E saíamos fazendo corações nas cartinhas, nas declarações, nos aniversariantes, nós fazíamos o papel de carta cheio de coraçãozinho. E hoje mudou os meios, né, de mostrar satisfação, alegria e amor por uma amizade, por uma pessoa que a gente ama, mas nas redes sociais ainda assim nós utilizamos muito do símbolo do coração, né? Esse símbolo que representa o amor, o carinho, a afeição. Então esse órgão ele excede dos sentimentos. O problema é que ele não excede dos sentimentos apenas amorosos, calorosos, solidários. Nesse mesmo coração, muitas das vezes existe uma dor, existe um amor doentio, existe uma ira, uma cólera, existe uma irritabilidade, né? É o amor doente, em desequilíbrio. Então, assim, a palavra tesouro, ela se refere não apenas a coisas materiais, né? Vai muito além disso.
O homem se põe na busca de tesouros constantemente na terra. Segundo Caibar Schutel, o homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, a achar tesouros, a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Aí nós vamos nos perguntar: para que trabalha o homem na terra? Por que ele estuda? Para que luta tanto? Muitos pensam para possuir tesouros, posses, tudo girando em torno do ter e não do ser. Não é a maioria, mas muitos são os que vivem nessa busca desenfreada pelos tesouros na terra. E da terra, porque eles são daqui e aqui ficam. Agora, quais são esses tesouros da humanidade? O que eu posso classificar? Nós podemos classificar como sendo esses tesouros da humanidade. Temos pessoas que atribuem esse tesouro à fortuna, outras a um pedacinho de terra. Quando conquistar o pedacinho de terra, ela vai ter um tesouro na vida dela. Outros, o maior tesouro é a família, que considera abençoada, grata pelos filhos que possui. Outros, o maior tesouro é o trabalho, de tanta realização profissional, de tanto gosto, de tanta conquista. Outros já vão pensar que o tesouro maior é o celular, que jamais poderão viver sem ele, sem as redes sociais. Outros já colocam o tesouro como sendo a educação, a busca constante pelo conhecimento, pelo juntar de títulos. Talvez esses títulos não são nem utilizados, mas é o ter, é a posse, mais uma vez, falando mais alto. Então, veja que tesouros são vários, né, na vida terrena. Tesouros são valores. O tesouro é o que o seu coração vai valorizar. O que tem valor para você é onde você mora. Nós circulamos em torno do que tem valor para nós. Nós nos distanciamos daquilo e daqueles que não somam a nossa pessoa, que não vão fazer diferença na nossa vida, que não vão colaborar com o nosso crescimento, que não faz parte desse sentimento de valor que eu atribuo como sendo tesouro. Os nossos processos mentais são vestes dos nossos sentimentos. Então, os nossos sentimentos nós vamos vestindo, moldando e muitas das vezes executando. E ali nós depositamos a nossa confiança, o nosso valor, e ali também estará o nosso coração. Você pode cometer um grande erro em sua vida porque sintonizou com a emoção ruim. Porque nós estamos sempre buscando sintonia. É o convívio, é a afinidade, aquele valor que eu coloco nas coisas que eu gosto de fazer, de realizar. E eu vou me agrupando com pessoas afins, com os mesmos gostos, com as mesmas práticas, com o mesmo pensamento, na verdade que vibram talvez na mesma emoção. Mas Jesus lhe sempre recomendava algo mencionando o motivo, e por isso ele inicia a frase com o porquê, afirmando:
porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso está em Lucas, no capítulo 12, no versículo 34. E se formos em Mateus, está no capítulo 6, no versículo 21. Jesus disse tudo isso para desenvolver em cada um dos seus discípulos um conhecimento raciocinado, uma fé consciente de que uma questão de escolha, usando o livre-arbítrio, podemos colocar onde quisermos, onde preferirmos o nosso tesouro e ainda fazermos do que desejarmos o nosso tesouro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter grandiosos ensinamentos. No capítulo 16, intitulado como Não se deve servir a Deus e a Mamon, no item 3, os Espíritos nos alertam da avareza. No item 9 e 10, fazem-nos refletir sobre a verdadeira propriedade. Qual é a nossa verdadeira propriedade? O que de fato eu tenho nesse mundo? Quando eles nos alertam também da avareza, é porque a avareza está muito ligada nesse ter, nessa busca por esse tesouro. E nós não devemos ser uma pessoa avarenta, querer tudo para si, tá cobiçando as coisas do outro, né? Nós precisamos refletir mais do que nunca qual é a nossa verdadeira propriedade. No item 14, os espíritos vão trazer para nós uma reflexão sobre a necessidade do desprendimento dos bens terrenos, porque eis o grande obstáculo ao adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar e criastes um vazio em vosso coração. Então, esse desprendimento dos bens terrenos, ele é essencial, primordial e é intransponível. Eu não posso transpor para outro, eu não posso deixar que outro faça por mim. É eu que preciso me desprender. Raul Teixeira vem dizer para nós que devemos ter uma vida de libertação e não de escravização. Quando nós começamos a colocar tudo numa possessão muito grande, meu carro, essa casa é minha, o filho é meu, o marido é meu, as minhas pulseiras. Quando nós colocamos a possessão, nós precisamos ter muito cuidado, porque Raul Teixeira vem dizer para nós que nós vamos vivendo uma vida de escravização, de apego material, de modo a nos prendermos cada vez mais em teias emaranhadas, aonde nos dificultará o desprendimento do outro lado para uma consciência plena de espíritos imortais, de desencarnado, de uma consciência espiritual eterna. Então, quando nós vivemos utilizando as coisas no mundo, tendo tudo aquilo que nós precisamos, merecemos, buscamos, mas não fazer disso um apego, nem como se fosse um privilégio, nem se vangloriar pelas conquistas que obtenha. Quando eu vivo uma vida simples, preparando-se para perder um tudo, porque nós precisamos estar preparados para perder tudo.
para que não haja a frustração, para que não haja os atritos com Deus, as blasfêmias, as culpas, os xingamentos, porque tudo na vida pode acontecer para que nós possamos aprender mais e mais. Então ele vem dizendo que quando nós vivemos uma vida de desprendimento material, é uma vida de libertação, para quando nós chegarmos do outro lado, de fato nós desencarnarmos, porque morrer é fácil, desencarnar é difícil, porque nós não podemos ter nenhuma sintonia com a matéria de forma tal a nos aprisionar nesse mundo de provas e expiações e ainda buscando a perturbação de outros, o desequilíbrio com a nossa presença de apego material, porque depositamos muito valor nos bens terrenos, nos bens que estão ficando. Então, nós precisamos nos libertar cada vez mais. Então, esse desprendimento dos bens terrenos é necessário, porque eis o grande obstáculo ao adiantamento moral e espiritual. E aí, a espiritualidade amiga vem dizendo que, pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar e criastes um vazio em vosso coração. E aí nós repetimos essa fala por causa da importância que possui. Quantas pessoas têm um tudo, um carro bom, um cargo, um reconhecimento, um salário bom, compatível, e não estão felizes. É como se estivesse vivendo um vazio existencial. Choram, blasfemam contra Deus, porque nem elas mesmas compreendem o porquê de estar tão às vezes amargurada e infeliz e sentindo esse vazio. Mas a falta de conexão com Deus também faz isso, esse vazio. Então nós precisamos nos aproximar cada vez mais, confiar. Então, vosso tesouro está na terra ou no céu? Nas coisas materiais ou nas espirituais. Precisamos lembrar nesse momento que, estando Ele na terra, não ficaremos aqui por muito tempo, porque nós somos espíritos imortais antes de criaturas humanas na terra. Então, o que é material pode nos satisfazer por certo tempo e até certo ponto, até que um dia as necessidades espirituais irão se impor como urgentes. O que tem valor para um já não tem para outro, ou hoje já não o vemos da mesma forma apegada. A evolução e maturidade espiritual, certo é que chegará a todos nós, sem distinção de raça, credo, religião. Nós vamos estar cada vez mais numa condição de entendedor, de esclarecimento das consciências, para agirmos cada vez melhores uns para com os outros, sendo exemplos, sendo luz de caridade, de amor. Você que ligou o seu rádio neste momento, estamos aqui realizando o programa Uma Razão para Viver, que é da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel. Nós convidamos vocês para conhecer as nossas atividades. Temos às segundas e quintas as reuniões públicas às 20 horas. Temos também o atendimento fraterno às 19 horas. É só agendar para chegarem mais cedo os atendentes, porque já que começa às 20 horas, a Casa Espírita abre às 19h40. Então, no
atendimento fraterno, os atendentes chegam mais cedo às 19 horas, tá ok? Podem ligar para o DDD 24 988 437822 e fazer o agendamento do seu atendimento fraterno. Teremos o imenso prazer de receber cada ouvinte querido que nos acompanha todos os sábados. E para conhecer os nossos trabalhos, nossas reuniões, nós temos lá os domingos às 9h30 da manhã a evangelização. Mais de 50 crianças, 30 famílias presentes todo domingo, onde nós evangelizamos, servimos o almoço a todos eles e estamos sempre precisando de ajuda. Você, caro ouvinte, que queira nos ajudar, tem várias formas. Nós temos as campanhas permanentes, que são a campanha do quilo, itens que montam kit de enxoval de bebê, roupas em bom estado para sair, passear, comer pizza para venda em nosso bazar. Nós estamos com uma obra agora de um muro, vamos precisar muito da ação amiga de cada um de vocês. Então nós temos o nosso Pix, que tá no quadro de alimentos, no rodapé, que é a chave é Bruno Ramos, né? Então nós precisamos muito da ajuda. Entre no Facebook da instituição, seja TR, curtam a página, compartilhem, lá tem maiores informações. Você também consegue passar uma mensagem através do WhatsApp, no número de telefone já colocado aqui anteriormente, que é o 988437822, o DDD 24, e lá nós damos a chave Pix para essa ação do bem que nós estamos fazendo para o muro. A casa está passando por uma obra na frente, está ficando muito bacana, muito bonito, e graças a cada um que nos doa itens para o bazar, para que nós possamos vender e ter a manutenção de todos os trabalhos assistenciais. Você, amigo, que também ajuda na campanha do quilo, quando nós passamos, ou que vá até a instituição levar um alimento, nós agradecemos muito, pedimos a Deus que tenha sempre a oportunidade de auxiliar aqueles que necessitam e que todo bem que faça seja multiplicado. Bem, nós estamos aqui nessa tarde abençoada por Deus, trazendo um tema muito interessante, que é onde está o vosso tesouro. Porque Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Então, Jesus nos faz refletir onde estamos investindo nossos valores, sentimentos, os nossos tesouros. As nossas preocupações estão nos bens transitórios ou nos bens espirituais? Em acumular o que é passageiro? Será que esses tesouros não acabam? Será que vamos levá-los? Ou vamos aproveitar ao máximo que podemos para aprender sobre a vida e sair dela com as conquistas imorredoras, ou seja, aquelas que são intransponíveis, intransitórias, elas não têm fim. Eu levo para o outro lado da vida, porque a maioria das coisas materiais nós não vamos levar, e essas coisas vão ficar por aí, vão acabar. Quando nada vai dar trabalho até outros, né? Familiares, de desfazer tanta coisa que nós vamos acumulando como sendo nossos tesouros. Então Jesus disse também que não junteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Isso está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 a 20. Jesus, sabendo do esforço do homem na conquista do tesouro, fez do tesouro escondido uma parábola. E a parábola do tesouro escondido diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo que possuía e comprar aquele campo. Mateus, capítulo 13, item 44, que é o versículo. Com isso, Jesus faz um alerta para empregarmos todo o talento, todo o esforço, todo o trabalho, toda a atividade, todos os sacrifícios na conquista desse outro tesouro, ao qual ele chamou de imperecível, lembrando que a ferrugem, a traça, não o corrompem e os ladrões não o roubam. Então veja que o homem, ele vendeu tudo, né, para comprar um campo, porque ali estava escondido um tesouro e ele pensou, vou achar esse tesouro, né? Então, Jesus aproveitava todas as oportunidades para que pudesse evangelizar, informar, esclarecer e querer o melhor daqueles discípulos, aqueles que queriam de fato melhorar, se modificar, porque já estavam tão desesperançados, e a esperança ela é fundamental para todo o processo de mudança, de melhoria e de cura. Então, o reino dos céus é um tesouro oculto no mundo, mas graças às revelações dos Espíritos, hoje é mais fácil ao homem achar esse tesouro. O mais difícil é desembaraçar-se das velhas crenças do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrenos para possuir os bens celestes. Estes bens celestes é aquelas conquistas de sentimento, de emoção, sem apego que nós vamos conquistando no nosso dia a dia. O homem morre e fica tudo por aí. Quantas vezes nós ouvimos falarem isso? O homem morre e fica sem os bens terrenos. O homem espiritual permanece para a vida eterna com o tesouro que adquiriu de posse permanente onde quer que ele se encontre. Então, existem os tesouros materiais e os tesouros espirituais. Esse homem que juntou na vida terrena, ele vai morrer e os bens vão ficar. Agora, o homem que se espiritualizou, buscou, ele permanece para a vida eterna com o tesouro que ele adquiriu de posse permanente, os bons sentimentos, as boas atitudes, a ajuda dada a cada irmão que pediu a solidariedade. Então, nós precisamos refletir e fazer a mudança.
em nós mesmos, porque certamente seremos exemplos a outros. Nós precisamos entender também que todas as pessoas, a maioria, pensam logo que tesouro é só riqueza, é em busca da riqueza. Mas nós precisamos compreender que a riqueza não é somente o tesouro, porque a riqueza não é o dinheiro e os bens terrenos, mas sim o que os nossos olhos, nossos sentimentos entesouram. É o que damos um valor enorme, né? Um valor real. Porque um homem muito rico, ele pode atribuir valor às coisas bem mais simples, né? E um outro homem modesto pode assegurar tesouros em posses e viver por buscá-los a qualquer preço, a qualquer sacrifício. E quantas pessoas vivem assim, né? Então nós precisamos entender que esse desapego não é que você é proibido de forma alguma experimentar aquilo que você coloca seu coração. Mas tudo na vida tem a sua dosagem, a sua limitação, o seu equilíbrio. Use as coisas do mundo, mas não seja do mundo. Esteja preparada para perder tudo sem o pensamento suicida. Então, tudo isso é muito importante nós falarmos, nós refletirmos. Quantas pessoas ricas não têm a felicidade, não têm a alegria, não têm a gratidão de viver? E quantas pessoas, né, que são simples, humildes, mas sem posses, mas querendo buscar o maior tesouro, querendo buscar ter um dia a fortuna, e aquele que a fortuna tem está querendo buscar algo simples, atribuindo um valor, um tesouro a outras coisas. Então é necessário que nós possamos aprender a valorizar tudo, mas estar preparado para que se perder tudo, tá tudo bem, a gente recomeça, mas é a esperança, é o amor, porque somente a esperança e o amor nos faz vencer, não ao outro, mas a nós mesmos. Então, que Jesus possa envolver sempre as mentes humanas para que elas despertem a consciência na esperança. Sempre tenham a esperança, porque tudo na vida passa. Os momentos bons, as tristezas, mas tudo depende de nós. Que sejamos sempre luz na vida um do outro. Então, de tudo aquilo que nós já discutimos aqui, o que Jesus espera de nós é que não acumulemos os tesouros na terra, mas sim nos preocupemos com os tesouros do céu, com a questão espiritual, vosso coração. Tudo que eu atribuo um valor, lá vai estar a minha mente, o meu pensamento, o meu coração, mas que nós possamos viver essa vida de libertação, não de apego material. O Emmanuel vai dizer para nós que muitas são as súplicas das pessoas a Jesus. E Jesus, ele ouve-lhes as solicitações, mas espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Porque quantos pedem para Deus, pedem a espiritualidade, pedem a Jesus o amparo para a prosperidade, para as conquistas materiais, pedem a materialidade. Então Jesus ouve, né, todos os pedidos em silêncio, porque a erva tenra, diz Emmanuel, pede tempo destinado ao processo evolutivo.
E aí ele espera confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, né, surgem esses ao seu influxo sublime e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem à rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos até morrer, para que outros alcancem a vida. Exemplificam a renúncia, o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizado na conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, muitos chegarão nesta condição, né, de suplicar a Jesus, fazendo o que lhe cabe, o que lhe compete, a sua parte. Muitos vão deixar para trás, sem pena, sem remorso, os seus tesouros, para seguir de fato a palavra sublime e revelam a vontade do Pai nas suas atitudes, caminhando no bem, de encontro com uma luz eterna e do amor universal. Esse tesouro que Jesus nos fala e nos convida para vivenciarmos desde a terra para o reino dos céus, ele é imperecível, indestrutível, né? Então, é esse que a ferrugem não vai corroer e o ladrão não vai roubar. Porque enquanto nós não nos dermos conta das verdades que nos liberta e vamos desprendendo da materialidade, nós vamos ficando igual o egoísta que fala do seu tesouro, exaltando as posses precárias, não é? É o que Emmanuel traz para nós no Caminho Verdade e Vida, na lição 64, que o gozador ele demonstra apetites insaciáveis, que o avarento refere-se às mesquinhas preocupações e o fanático repete pedidos loucos. Até quando nós vamos ficar suplicando a Jesus mesquinharias, coisas que não fazem sentido ao progresso moral, à evolução espiritual, à madureza espiritual? Então, muitas das vezes, Jesus, como diz Emmanuel, vai nos ouvir as solicitações em silêncio, sem resposta, para que no momento oportuno ele nos dê a verdadeira lição dos tesouros imperecíveis, não é? Que nós vamos levar para a vida eterna e que nós possamos sempre estar com os ouvidos abertos de ouvir e os olhos de ver, para que nós apreciamos no irmão o que há de bom, de melhor, para que nós possamos aprender, filtrar muitas coisas, mas se apegar àquilo que de fato deve ser valioso, deve ser apreciável aos nossos corações. O nosso verdadeiro tesouro é o amor, é a esperança, são os bons sentimentos, é aquilo que eu já faço em prol do meu semelhante, para a melhoria, para o progresso, e assim estarei fazendo para mim e para Deus. Que Jesus possa abençoar a nossa noite, o nosso domingo, a nossa próxima semana, que nós tenhamos sempre as suas bênçãos, tenhamos paz, tenhamos luzes e nesse momento final do programa Uma Razão para Viver, que nós possamos vibrar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, de toda a localidade que passa pela dor,
pela tribulação, pelo sofrimento, mas que esses irmãos jamais percam a esperança, jamais percam a sua fé, que nossos esforços possam se unir para levar o lenitivo, para levar as vibrações de paz, para levar o auxílio também material a esses irmãos e a todos aqueles que necessitam. Todos nós, mesmo que não tenhamos o tesouro que gostaríamos de possuir, todos nós que não temos as posses financeiras que talvez desejássemos ter, vamos aprender a lição que o mundo volta e meia nos traz, estando preparado para perder um tudo, mas sabendo que o que temos também podemos dividir com aqueles que menos têm, com aqueles que necessitam nesse momento da dor e do sofrimento. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar, que não possa orar, vibrar e que não possa tirar das suas vestes de um guarda-roupa itens que nem usados são mais de um ano para esses irmãos, enviando a postos de coleta que fazem um belíssimo trabalho de arrecadação para enviar a esses irmãos. Nós sabemos que tem muitas coletas na nossa cidade, supermercados, tem também o SESC, tem a Unimed, então são vários lugares que estão arrecadando roupas, objetos, sapatos, itens de frio, não é? Cobertores, para que nós possamos amenizar um pouco a dor desses irmãos, que nós possamos ajudar um pouquinho. Querido ouvinte, a nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles está realizando uma obra muito importante, imprescindível, e a sua colaboração é muito importante para que nós possamos concluir essa obra. Então, nós aceitamos também itens para o nosso bazar. Aceitamos doação direta, no Pix, na Casa Espírita. Convidamos vocês para conhecer a instituição, ver a nossa obra. Nós precisamos realizar a melhoria de um muro, então nós estamos precisando de telhas, né? Vamos colocar uma telha por cima do muro para proteção quando ele for refeito, para impedir que a chuva possa marcar e danificar posteriormente a pintura. Então são melhorias necessárias, né, que nós estamos lá realizando, e você também pode auxiliar, pode ajudar. Então, maiores informações, nós temos o 24 DDD e o 988 4378 22. Sem mais, nós desejamos uma noite abençoada a todos vocês e agradecemos os ouvintes queridos que sempre estão acompanhando esse programa Uma Razão para Viver. Deixamos aqui uma data que teremos a venda de pastel lá no SESC no dia 15 e 16, das 14 às 20 horas, sábado e domingo. Nós estaremos no SESC numa festividade onde venderemos pastéis, e você é o nosso convidado. Já coloque na sua agenda 15 e 16 de junho esse compromisso das 14 às 20 horas. Esperamos todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço apertado, fraternal, de todos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles.